Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica e já quero desejar a vocês aqui uma ótima e abençoada semana. Segunda-feira, graças a Deus, Deus tem sido bondoso para conosco. Tem um hino maravilhoso, que eu não sei quem é a cantora, que o refrão do hino diz assim: a tua bondade me seguirá. A tua bondade me seguirá. E a bondade do Senhor tem nos acompanhado, tem nos seguido na nossa trajetória. Independente se os dias são bons ou ruins, a tua bondade me seguirá. O hino fala assim: a tua bondade me seguirá, Senhor. É um hino maravilhoso, maravilhoso. Então, a bondade do Senhor irá nos acompanhar nessa semana, nesse mês, no mês que vem, nesse ano, para todo sempre. Queridos, nós iremos fazer uma rápida exposição na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. E nós iremos falar sobre o sorriso da graça. O sorriso da graça. E nesse texto, nós iremos falar sobre 6 verdades. 6 verdades sobre a graça de Deus. Tito, capítulo 2, de 11 a 14, nós temos 6 verdades sobre a graça de Deus. Eu já quero aqui mandar paz ao meu amigo Leandro, que eu gosto de chamá-lo de seu menino. Estamos aqui ao vivo, no Facebook, ao vivo no Facebook. Então, o tema é o sorriso da graça e o subtema são 6 verdades sobre a graça de Deus. A carta de Paulo a Tito é chamada, juntamente com a primeira e a segunda carta a Timóteo, de cartas ou epístolas pastorais. Por que pastorais? Porque o foco é aos ministros, à liderança da igreja. Tito foi um fiel colaborador do apóstolo Paulo, dos fiéis, assim como Timóteo e outros. E Paulo manda Tito para Creta. Paulo manda Tito para Creta. Ele fala no capítulo 1, versículo 5. Foi por esta causa que deixei você em Creta, uma ilha, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, liderança, conforme prescrevia a você. Então Tito está ali em Creta, aonde ele estabelece a igreja, estabelece liderança e coloca as coisas em ordem. Em ordem. E Paulo começa no capítulo 1 falando que ele é servo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. Aqui nós temos a palavra grega doulos, que significa escravo. Logo, eu não tenho vontade própria. Eu tenho um Senhor. E eu faço aquilo que o Senhor determina. E quem era o Senhor de Paulo? Cristo Jesus. Então Paulo, servo de Jesus, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Aqui quando Paulo fala, Paulo, servo de Cristo, é o senso de humildade. Eu sou servo, apenas servo. O maior lugar que nós podemos chegar diante de Deus, o status é de servo. Então é um senso de humildade. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. É o senso de autoridade. Quem me chamou, quem me vocacionou foi Cristo. E a terceira coisa, Paulo fala, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A igreja é o senso de responsabilidade, que é a pregação do evangelho. E Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Então você tem um senso de humildade, o senso de autoridade
e o senso de responsabilidade que o apóstolo Paulo ele tinha. Aí ele fala, no versículo 2, escrevo na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, o quê? O Evangelho. E no momento oportuno manifestou a sua palavra, o Evangelho, mediante a pregação que me foi confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Aí entra o versículo 5, que Paulo deixa a Tito em Creta, na ilha de Creta, para estabelecer igrejas. E não só isso, mas estabelecer lideranças, presbíteros ali. Mas o nosso foco, queridos, que envolve o tema que nós iremos expor aqui, é a graça de Deus, é o sorriso da graça. Tito também ele combate os falsos mestres e as falsas doutrinas. Está no capítulo 1, do versículo 10 ao 16. Porque aonde tem o evangelho, tem um falso evangelho. Aonde tem o verdadeiro, tem um falso. Aonde tem o bom pregador, o verdadeiro pregador, tem um falso pastor, ou falso pregador. Aonde tem a verdade, tem a mentira. Aonde tem um santo, tem um profano. Aonde tem um limpo, tem um sujo. Aonde tem a ovelha, tem um bode. É sempre assim. É sempre assim. E o apóstolo Paulo, ele, dos versículos 6 a 9, do capítulo 1, você tem as instruções para os ministros, para os presbíteros, que eu não vou ler por causa do tempo. No capítulo 2, versículo de 1 a 10, você tem as instruções para várias classes de pessoas e crentes. Paulo instruindo Tito aqui. E no capítulo 2, versículo de 11 a 14, nós temos a seguinte declaração. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Que maravilha, né? Então vamos aqui logo para a exposição. O sorriso da graça. A graça de Deus não é carrancuda. Graça, que vem da palavra grega charis, que significa favor, benevolência, que significa favor imerecido, enfim. Nós temos várias terminologias da graça de Deus. E a primeira coisa que nós encontramos, a primeira verdade das 6 verdades sobre a graça de Deus, o sorriso da graça, nós temos no versículo 11, parte A, que a graça encontra a sua fonte em Deus. Olha o versículo 11, parte A. Porque a graça de Deus, a graça não é do homem, a graça não pertence a nenhuma instituição religiosa, a graça, ela não pertence, ou ela não é de um líder religioso, de um líder político, de alguém influente, não, a graça, a sua fonte emana, ela é originária do próprio Deus. Deus que é a fonte da graça. É Deus que dá graça. É Deus que derrama a graça. Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 8, Paulo fala assim, se não me engano, o versículo 8, o versículo 9, ou melhor, o versículo 10 ali, o versículo 11 do capítulo 8, esqueci agora. Mas está no capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios. Ou capítulo 9, versículo 8.
deixa eu só conferir, que Paulo fala assim, que o Deus de toda graça. Olha só o que Paulo fala. O Deus de toda graça. Deus é a fonte da graça. Deixa eu ver se eu encontro o texto, porque esse texto veio aqui na minha memória. E é um texto suntuoso, maravilhoso. A segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu só ver, só verificar, para eu não errar. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Que Deus possa abundar em vós toda a graça. Que Deus possa abundar em vós. Tem outras traduções, como a NAA, que diz assim: Deus pode tornar abundante em vós, ou em vocês, toda a graça. O Deus de toda graça, a graça salvadora, a graça acolhedora, a graça reconciliadora, a graça que se manifesta na vida do pobre, do rico, do feio, do bonito, do gordo, do magro, do negro, do branco, do culto e do inculto. É a graça de Deus. Então, a primeira coisa, ou a primeira verdade que nós encontramos aqui desse Deus de toda graça, é que a graça de Deus, tá? A fonte da graça de Deus é o próprio Deus. A graça encontra a sua fonte em Deus. É a parte A do versículo 11. Porque a graça de Deus é dele. Não pertence à Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, metodista, ou qualquer denominação ou agremiação religiosa. A graça, ela é de Deus. A fonte é Deus. É a primeira coisa. A segunda coisa, a segunda verdade que nós aprendemos, um texto aqui de Tito, sobre a graça de Deus, é que a graça nos foi revelada graciosamente. A graça nos foi revelada graciosamente. Olha o versículo 11 de novo, a parte B. Porque a graça de Deus se manifestou. Porque a graça de Deus se manifestou. Então, ela foi manifestada, ela foi revelada, ela foi trazida de forma graciosa. Logo, ninguém pagou para ter a graça. Ninguém deu dinheiro para ter a graça. Não há valor monetário, dinheiro, money. Não. A verdade que nós aprendemos aqui, a segunda verdade, é que a graça nos foi revelada graciosamente. E quem nos revelou a graça? Quem trouxe a graça? Quem nos revelou o Deus de toda a graça? Cristo Jesus. Jesus é o rosto visível do Deus invisível. Jesus é o rosto visível do Deus invisível. Em Jesus eu vejo o amor. Em Jesus eu vejo a misericórdia. Em Jesus eu vejo a graça. Em Jesus eu vejo o perdão, a regeneração, a justificação de Deus o Pai. Quer conhecer Deus? Olhe para Cristo. Quer saber quem Ele é? Olhe para Cristo. Paulo escrevendo a carta aos Colossenses, carta maravilhosa, que fala da supremacia de Cristo, no capítulo 1, versículo 19. E no capítulo 2, versículo 9, ele fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O texto quer dizer o seguinte, que em Cristo habitar significa morar de maneira permanente. Habita toda a plenitude de Deus. Tudo que Deus é está em Cristo. Cristo é amor, Deus é amor. Cristo é perdão, Deus é perdão. Cristo é gracioso, Deus é gracioso. Em Cristo é revelado de maneira plena, completa, superabundante, abundante, superlativa, superlativo, o amor de Deus. Então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a graça nos foi revelada graciosamente. Primeiro, você tem que a graça encontra a sua fonte em Deus, que é a parte A do versículo 11. Porque a graça de Deus, ele é a fonte, é dele. Segundo, se manifestou.
A graça nos foi revelada graciosamente na sua vida, na sua família, nos teus amigos. A graça de Deus, tudo é graça. Nós não merecemos nada. A terceira verdade está na parte C do versículo 11, que é ela, a graça, age salvificamente, de maneira salvífica. Olha só, porque a graça de Deus se manifestou. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Olha só, trazendo salvação. Então a terceira coisa, o versículo 11, parte C, é que essa graça age de maneira salvífica. Nós respeitamos a posição dos nossos irmãos calvinistas, que o calvinismo ensina que a graça não é para todos. A graça só é para um punhado de crentes ou de pessoas que Deus, na eternidade passada, decretou que fossem salvos. Aí eles dividem em graça comum e graça especial. Graça comum é aquela graça que todo mundo tem, que o ser humano tem. Chuva, sol, saúde, emprego, é a graça comum. E a graça especial é a graça salvadora. Essa graça, ele só dá aos eleitos. Ele só dá a um punhado de pessoas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso aí não é verdade. Isso aí não é bíblico. Quem falou isso? A graça de Deus, ela age salvificamente com todos. É claro que nem todos serão salvos, porque nem todos creem. Para receber os benefícios da graça, os benefícios da salvação, os benefícios da cruz, nós temos que crer. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Nem todos crerão, mas aqueles que crêem ou creem na graça revelada em Cristo Jesus serão salvos, serão perdoados. Então a terceira coisa, que é o versículo 11, parte C, ou a terceira verdade, é que a graça, ela age salvificamente, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Então ela age de maneira salvífica. Agiu na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Quarta coisa, quarta verdade sobre a graça de Deus, o sorriso da graça para a humanidade. A cruz é o sorriso de Deus ao ser humano. Se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. No Calvário, na cruz, você tem um sorriso da graça. Você tem um sorriso de Deus para o pecador. Você tem um sorriso de Deus para o homem. Você tem um sorriso de Deus para o aflito, para o prostituto, a prostituta, para o viciado, para o bêbado, para o alcoólatra, para o pior pecador. É o sorriso de Deus para a humanidade. Quarta coisa, na verdade, quarta coisa, ou a quarta verdade, você vai encontrar no versículo 11, parte D. É que a graça possui uma abrangência universal. Olha o texto de novo, no versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aqui não fala trazendo salvação a alguns homens, trazendo salvação a poucos homens. Não, trazendo salvação a todos os homens. Então a abrangência da graça, ela é universal, ela é para todos. E aqui a Bíblia nos está ensinando uma corrente herética perigosa, que é o universalismo. E o que ensina o universalismo é que todos, no final, todos serão salvos, crendo ou não. Toda a humanidade, todos aqueles que morreram de Adão até agora, serão salvos. Isso é uma mentira. E a Bíblia não ensina o universalismo. A graça de Deus é para todos, mas nem todos recebem. Por quê? Porque não creem. Os benefícios da graça, como eu falei, os benefícios da expiação só são recebidos aos que creem. Armínio, ele
comentando sobre isso, ele fala sobre a redenção de Cristo. E ele faz duas aplicações. A redenção obtida e a redenção aplicada. A redenção obtida e a redenção aplicada. Ele fala que a morte de Cristo, a sua expiação, foi aplicada a todos os homens indistintamente. Mas os benefícios da morte de Cristo, os benefícios da cruz de Cristo, salvação, perdão, justificação, regeneração, só são obtidos àqueles que creem. Por isso que quem crê será salvo. Quem não crê não vai ser condenado. Então, a graça de Deus, ela possui abrangência universal. É para você, meu irmão. É para você, minha irmã. É para todo pecador que reconhecer que Cristo é Salvador. Aquele que não reconhecer, aquele que desprezar a graça, aquele que cuspir na graça, aquele que ultrajar a graça, aquele que desprezar a graça será condenado. Por isso que naquele dia, ninguém vai dizer para Deus que ele foi injusto. O Senhor foi injusto, porque o Senhor não revelou a graça para mim. O Senhor não me deu a oportunidade de ser salvo. Não, todos terão consciência que foram expostos a essa graça salvadora, a essa graça beneficiadora, a essa graça reconciliadora. Então, a quarta verdade sobre a graça de Deus que nós aprendemos está no versículo 11, parte A, que ela possui, ou melhor, versículo 11, parte D, que ela possui abrangência universal, porque ela vem trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. É a quarta coisa. A quinta verdade que nós aprendemos está no versículo 12. É que essa graça, ela nos instrui, ela nos educa em nossos relacionamentos. Olha o versículo 12. Olha o versículo 12. Ela, a graça, nos educa. Nos educa. Outras traduções trazem a expressão instrui. Ela nos instrui ou nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então a graça de Deus não é para você se tornar um intolerante. Não é para você se tornar uma pessoa insuportável, que ninguém suporta. Não é para você tornar um religioso, chato. Não, mas a graça de Deus, ela te capacita, ela te habilita, ela te educa, ela te instrui em nossos ou em seu relacionamento. Na sua família, na igreja, tá? Com seus amigos, com aqueles que não professam a fé que você professa. Então você mostra no seu comportamento, na sua fala, nos seus atos, as suas atitudes, que você é salvo, que você foi lavado, que você foi remido, que você foi purificado, banhado pelo sangue de Cristo. Porque essa graça, ela nos educa, ela nos instrui em nossos relacionamentos. E você não é melhor que ninguém. Você só é um pecador redimido, que foi alcançado, que reconheceu o presente da graça, que reconheceu a maravilhosa graça, que reconheceu o sorriso da graça na sua vida. É a sexta verdade. Essa graça nos instrui, nos educa, que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, com os outros, com o nosso próximo, nosso ser humano, os nossos compatriotas, né? Os seres humanos. Os seres humanos. É a quinta coisa, ou a quinta verdade. E sexta e última verdade sobre a graça de Deus, sexta e última verdade, está nos versículos 13 e 14, que essa graça nos instrui em nosso relacionamento com Deus, aguardando a sua vinda. Então, no versículo 12, você tem que a graça nos instrui
nos educa em nossos relacionamentos com o próximo. E a sexta verdade, os versículos 12, os versículos 13 e 14, essa mesma graça, ela, queridos, ela nos instrui, nos educa em nosso relacionamento com Deus, aguardando a sua vinda. Vamos ler os versículos 13 e 14 para você entender essa sexta verdade. Olha os versículos 13 e 14. Aguardando a bendita esperança. Qual é a bendita esperança do crente? É esse mundo? É uma faculdade? É um carro novo? É um casamento? Não. A nossa bendita esperança é a volta do Senhor. É a vinda do Senhor. Aguardando a bendita esperança é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo. Ou um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então a sexta coisa, ou a sexta verdade, é que essa graça, ela nos instrui em nosso relacionamento com Deus. E não só isso. Nesse relacionamento com Deus, nós aguardamos a bendita esperança, que é a sua vinda, que é a sua volta. Você aguarda a vinda de Jesus? Muitos falam que isso aí é utopia. Muitos falam que isso aí não é verdade. Muitos falam e afirmam que isso é mito. Mas nós acreditamos que um dia ele vai voltar. Um dia o céu vai se abrir e ele voltará. E nós seremos arrebatados. Nossos corpos serão transformados em corpos incorruptíveis. Nós não ficaremos velhos, não ficaremos limitados a essa matéria. A natureza será restaurada, a criação será restaurada. Nós iremos se encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a nossa bendita esperança. Por mais que nós temos realizações aqui no mundo, realizações financeiras, realização em relação a um casamento, a um emprego, a uma faculdade, a sua casa, o seu carro, ter uma vida melhor, que isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas a esperança final do crente não se limita a bens materiais, às coisas materiais. Nós temos o relacionamento com o próximo e com Deus, porque nós aguardamos a bendita esperança. Nós esperamos essa esperança. E só se espera aquilo que não se vê. Nós estamos aguardando. Nós estamos esperando. Nós estamos convictos que Cristo um dia irá voltar. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está aqui 6 verdades sobre a graça de Deus. Se você gostou dessa exposição bíblica, deixa aqui algum comentário, deixa aqui algum sinal que você gostou, que você entendeu, e compartilhe essa exposição para todos aqueles que amam a palavra de Deus, para aqueles que amam exposições da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus planos e os seus projetos. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas exposições.